Bom dia, graça e paz, tudo bem? Estão animados? Amém? Coisa maravilhosa. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que a porção da palavra para esse dia seja um alimento para a sua alma, um cuidado do Senhor, uma atenção do Senhor, para que você glorifique o nome dEle. Vamos orar? Pai querido, bendito é o nome do Senhor, te exaltamos e glorificamos, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco naquilo que o Senhor falou comigo e que o Senhor tem falado ao longo de tantos anos às igrejas. Pai, ajuda-nos na compreensão, que o Teu Espírito, ó Deus, possa nos convencer, que sejamos, ó Deus, tocados pelo Senhor e a Tua palavra. Pedimos assim em nome de Jesus, amém e amém. Araputanga, 700 quilômetros mais ou menos daqui. Longe, né? Aí eu vou e volto 1.400. Mas aí você vai ouvindo o pastor Gilmar, pastor Júnior, ele falou uma coisa que eu falei assim, quase que eu me entrego, porque eu fiquei numa situação difícil, irmãos. Ele falou que era o pastor Gilmar que conversava muito. Daí ele conversou também um pouquinho. E eu não sabia se eu fazia sala ou se eu dormia. É bom que a gente aprende bastante, né? Coisa boa. Graças a Deus por isso. A igreja lá em Araputanga traz um abraço aos irmãos e cumprimenta aí a igreja pelos 18 anos. 18 anos. Com certeza outras pessoas, pastor, você está novo, mas você já fez parte dos joelhos de muita gente. Muita gente. Eu sempre conto isso lá em Araputanga. Eu estou lá há 18 anos e a igreja tem 2 etapas e eu sempre menciono a primeira etapa como aquela que trouxe a gente. É joelhos dobrados, é Deus fazendo a obra. Isso é bênção, isso é resultado de oração, meu irmão. Guarde essa preciosidade. Não é só o chamadão, é resultado de oração. Essa igreja precisa de você e da sua família. E com certeza vai ser bênção a estadia do pastor aqui com os irmãos. Tem sido, né? Amém. Coisa boa. Lá em Araputanga, irmãos, nós temos desenvolvido um ministério que só a graça do Senhor pode nos fornecer. Nós estamos lá com a igreja local. Hoje faço parte da diretoria da MEAR e também sou presidente do conselho de pastores lá dentro da cidade. Primeiro conselho organizado. Deus nos deu essa honra de trabalhar muito para que houvesse um conselho de pastores na cidade. E tem sido uma marca para as igrejas evangélicas dentro de Araputanga. Uma cidade extremamente católica e que, de fato, virou um grande muro para o verdadeiro evangelho. E, infelizmente, a gente tem tido muitos resultados negativos a respeito disso, mas Deus tem feito prevalecer a igreja dele e o evangelho da paz. Então, Araputanga, para mim, tem sido uma grande bênção, um aprendizado riquíssimo. Nós passamos por uma pandemia. Um desses aprendizados aconteceu com uma criança, filho de um presbítero da presbiteriana. Um dia eu estava com o pastor da presbiteriana e ele me contou essa história. Eu fiquei assim, não, tem que usar isso aí, é bênção. Nós brigamos muito para que as igrejas em Araputanga ficassem abertas.
havia uma força muito grande para que não houvesse nem culto. E houve um período em que a igreja ficou proibida de abrir. E nesse período, o filho do presbítero, uma criança de 8 anos, falou: papai, nós não vamos para a igreja, não? E o pai tentou explicar, de acordo com a idade da criança, que estávamos com um bichinho solto por aí, e que esse bichinho era perigoso. A criança entendeu essa linguagem, mas revelou algo interessante. Disse assim: papai, então vamos fazer assim, o senhor vai de carro, e nós vamos passar na frente da igreja, porque eu estou com uma saudade da igreja. E esse testemunho tocou meu coração. E eu queria falar um pouco sobre o que está no seu coração, a respeito dessa casa de oração. Para isso, quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Lucas, capítulo 22. Quero unir o útil ao agradável que esse texto traz. Lucas, capítulo 22. A partir do verso 7. Lucas 22, 7. Lucas 22, 7, diz assim a palavra: chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide e preparai-nos a refeição da Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Ele respondeu: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: mestre, manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós. Amém? Que coisa interessante. Era a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Eu gosto desses dois títulos. Tanto uma fala sobre o livramento do povo de Israel, dos judeus no Egito, quanto a integridade que deveria acontecer nessas festividades. E Jesus estava
em outra tradução, ansioso, para que aquele evento acontecesse, porque ele ia inaugurar um tempo novo, um sacramento. Sacramento, segundo William Barclay, é o mesmo que algo simples à vista, mas tem um significado profundo. Profundo. Lembra do menino? Colocar no carro e passar na frente da igreja. Para alguns, menino, quando der tempo a gente vai. O pai foi. Porque tinha é inusitado, irmãos, uma criança tomar uma posição dessa, assim. E o pai foi, e a criança passou e olhou o templo, que estava com saudade. Tinha um significado enorme. A palavra no grego aqui, esse desejo ansioso de Jesus, é uma palavra forte. Tem a força, no grego vai dizer que é a mesma força de desejos proibidos. A força dessa palavra, dessa vontade de estar inaugurando esse sacramento. Desse algo simples, mas que tem um significado, um preço enorme. E o meu convite a você é analisar como você está dando preço a essas coisas. Qual é o preço? O que queima no seu coração? O que faz você tomar as posições as mesmas que Jesus? No texto a gente olha e percebe que Jesus, ele toma uma atitude que era inusitada, que era uma agenda programada, organizada. Vocês perceberam? Ele fala que estava ansioso e pede para que 2 discípulos vá e preparem a mesa. Mas Jesus já havia conversado com o dono da casa e organizou um sinal. Interessante isso. Ele organizou um sinal. Normalmente, quem vai buscar águas com vasilha eram as mulheres, culturalmente falando, era assim. Mas o texto nos informa que um homem, ou seja, o sinal está aí, vai estar com a vasilha e esse homem vocês sigam. E onde ele entrar, vocês vão lá e entram. Essa organização, porque no seu coração havia uma chama. E quantos de nós, irmãos, estamos vivendo um tempo de distração espiritual? Envolvidos com tanta coisa que tem desorganizado a nossa vida espiritual. Aprenda com Jesus. Para aquilo que é importante, ele se organizou. Olha, sigam aquele homem que vai estar com as vasilhas. E chegando lá, perguntem para o dono da casa aonde vai ser preparado os preparativos ali da ceia, porque eu estou ansioso. Há algo queimando no meu coração para estar com vocês, inaugurando um tempo novo. E nós, como estamos lidando com a nossa agenda pessoal a respeito de coisas importantes da casa do Senhor? A gente precisa aprender com Jesus. A gente tem expertise para tanta coisa na vida. A profissão, você é o melhor. Mas para Deus parece que as distrações estão desorganizando a nossa vida. E a gente vive um tempo em que o corredor da igreja é o habitat. Eu aprendi com o pastor João Batista Cavalcante, lá no seminário, que ele não gostava de conversar no corredor.
Ele gostava de agendar tempo. Como está a sua agenda de tempo para Deus? Meus irmãos, na pandemia, quando estávamos assolados pela falta do templo, quantas pessoas fizeram promessas, votos, para voltar para o templo e fazer um culto, não, porque sentiu falta. Mas quando houve a liberação, junto com toda essa falta, veio a agenda lotada de coisas que queria fazer também. E isso foi tirando você, foi tirando a mim, foi tirando vários. Meus irmãos, é triste. Não, aqui não acontece isso, não. Acontece só lá em Araputanga. A gente passa nas ruas, no culto de oração. Porque de domingo não vale. Culto de oração. Gato pingado. Você precisa aprender com Jesus, a organizar a sua agenda para você estar no culto de oração. Por que estar? Porque esse é o sentimento de Jesus. Eu estou ansioso para estar. E Ele leva tão sério isso que Ele diz, olha, não vou fazer mais enquanto não chegar o reino. E Ele fala isso 2 vezes. Isso é caro demais. O valor caro tem a ver com o tempo gasto. É fácil avaliar. Quanto tempo gasto, o valor ou sobe ou diminui. Quanto tempo você está gastando, meus irmãos? As suas orações, as nossas orações, são de segundos, triste. Minutos, triste. Horas, triste. Porque a Bíblia manda a gente orar sem cessar. Como que está o valor disso no seu coração? Para Jesus o valor era alto. Causava nele essa força do desejo proibido. Causava nele essa organização, essa reorganização de agenda, que nada interrompia esse momento. E quantos de nós, irmãos, lembra aquela máxima que a gente aprende no discipulado? Mais oração, mais força. Menos oração, fraqueza. Se você pegar o versículo 30 de 1 Coríntios 11, você vai ver, eis a razão de muitos fracos, e não são poucos os que dormem. Eis a razão. Então, para Jesus, isso era algo extremamente importante, que ia marcar a igreja, que ia direcionar a igreja. Nós estamos aqui cumprindo, nós estamos aqui vivendo o que Jesus teve ansiedade. Comamos do pão e bebamos do cálice. O sacramento, aquilo que era a causa, a vontade de Jesus. Você tem experimentado disso no convívio com Jesus? Ou você tem fechado os olhos, fechado o coração, tem deixado o celular tomar conta da sua vida? E quando eu falo celular, eu falo distrações. Tem coisas importantes, mas as distrações, a agenda, que você fica sempre no limite e sobra pouco para Deus. Migalhas da energia do dia, por exemplo. Nós somos uma geração cansada, não sei o que está acontecendo. Mas muito do nosso cansaço, irmãos, é falta de organização, falta de preço alto no coração, falta de deixar Deus trabalhar de tal forma que essa força que a palavra tem, do impulso, do desejo proibido, para a causa do Senhor.
A gente tem força para tantas outras coisas, irmãos, mas muitas vezes a gente não tem experimentado a glória do Senhor, porque para a glória não há agenda. Isso é sério. Porque o que se segue, irmãos, vai mostrando o seu valor. O texto vai nos mostrando que quando tudo fica pronto, porque tem um valor enorme e tem uma agenda organizada, pode-se viver o verdadeiro. Interessante, Jesus, depois que mostra o valor, depois que mostra a sua agenda, diz o versículo 14, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. Aí entrou a comunhão. Talvez por causa do valor e da organização, quem está sofrendo é a comunhão. Porque talvez você não está tendo tempo mais. Ou quando tem, chega exausto. E perde a comunhão. A comunhão com a palavra, a comunhão com o irmão, a comunhão com a oração, a participação. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil no Brasil, onde palavras seríssimas estão sendo esvaziadas. Casamento, igreja, culto de oração, perdendo o valor. E não pode, irmãos. Não pode. Não podemos ceder, não podemos nos conformar com esse mundo. Nós temos que ceder à renovação. De onde? Da mente, do coração. Então Jesus vai dizer, olha, chegou a hora, eu vou me colocar junto com vocês, e tenho esse desejo muito forte de comer essa Páscoa antes do meu sofrimento. E aí então ele vai e ensina sobre a ceia, institui a ceia. Isso é bênção para nós, irmãos, porque a ceia tem todo esse contexto. A ceia de hoje tem que ter esse contexto. Andando com Jesus, meu irmão, minha irmã, tem que ter esse contexto. Pessoas que percebem o valor e são tomados pelo desejo. Pessoas que organizam a vida para que esse momento seja uma prática no calendário e não um peso. Qual o peso, pastor? Quando o pastor te liga e fala, senti falta sua. Você não veio, como é que está a sua vida? Então nós precisamos examinar a nós mesmos, antes de comer do pão e beber do cálice. Nós precisamos aprender a distinguir. Porque isso é muito sério, irmãos. Não deixe a onda desse mundo tomar o seu coração, que é o esvaziar dessas coisas que são caras. A palavra de Jesus foi, olha, eu desejei muito, com muita força estar com vocês nesse momento, porque eu vou sofrer por vocês. Eu vou sofrer. E o preço do sofrimento, irmãos, é alto. Porque não é só o sofrimento do ato da cruz. Nós não sabemos o preço. Foi caro. Mas
algumas coisas podem ser analisadas. Isaías 59, verso 2, vai dizer que Deus é tardio em irar-se, grande em poder e força, mas não... Naum, capítulo 1, versículo 3, quer dizer, não inocenta o culpado. E Isaías vai dizer que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse é o preço. Ficar separado de Deus. Alguém disse que o inferno, o problema maior não vai ser ficar lá no fogo, é a ausência ou a experimentação da ira de Deus, sem poder ter retratação, irmãos. Acabou. Essa é a diferença. Na eternidade, sem Deus, sem poder receber o que você recebe hoje: perdão, purificação, intercessão do Espírito Santo naquilo que você não sabe pedir, restauração, comunhão. Então valorize, mas para que o valor seja de fato algo que seja palpável, seja praticável, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Ele desejou fortemente. Você tem cedido espaço para os desejos de Deus no seu coração? Ele organizou a vida. Você tem organizado a vida? Lá em Araputanga, por ser uma cidade muito católica, tem um problema. Eu sei que talvez não é da igreja católica, talvez, mas a gente vê o pessoal mais no domingo. Domingo é o dia de domingo à noite. Meus irmãos, com o Senhor é todo dia, porque o que Ele fez por nós é todo dia, é o tempo todo, sem cessar. Olha que coisa maravilhosa. Deus quer que você fale com Ele sem cessar. Que o Senhor nos dê da sua graça, continue a nos alimentar. Nós vamos estar celebrando a ceia, mas eu queria que você de fato avaliasse, de coração, na prática, você seria aquele menino? Muitas vezes, irmãos, muitas pandemias de outra forma acontecem, e é nelas que a gente vai ver que a gente deveria ter tomado outra direção. Quantas pessoas que são restauradas na dor, para não dizer na tragédia. Mas hoje talvez não é o seu caso. Então não deixe chegar nesse ponto. Restaure sua vida com o Senhor. Reorganize a sua agenda. Eu sei que você precisa trabalhar, não está fácil, tem que ganhar o seu dinheiro, mas você tem que avaliar qual tem mais valor. E com certeza você vai descobrir que com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. Vamos orar. Talvez você está precisando desse desejo forte. Peça ao Senhor para trabalhar no seu coração esse desejo. Talvez você está precisando organizar ou reorganizar a sua agenda com Jesus. Faça isso. Organize. Estabeleça, fala, olha, eu não vou abrir mão de ouvir o Senhor na comunhão com a igreja, no partir do pão. Lembra que a perseverança era aí? No partir do pão. Meus irmãos, não é encher a igreja,
é estar com Jesus. Isso é o mais importante. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por teu Filho. Te agradecemos por tua palavra. Eu sei, ó Deus, que todos nós precisamos, em algum momento da vida, ou no dia de hoje, repensar o valor. A ceia nos chama para isso. A buscarmos a memória. Mas nos ajude para a prática, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Quantos aqui abandonaram a leitura das Escrituras? Quantos aqui tinham projetos bons, mas chegamos na metade do ano e outras circunstâncias tomaram a frente? Pai, anima o teu povo, fortalece o joelho fraco, Senhor. Se o Senhor não fizer por nós, nós não podemos. Faça através de nós, ajuda-nos. Ajude aquele irmão e irmã que está cessando a oração, e o Senhor falou para não cessar. Pai, ajude aquele irmão que está desorganizado para celebrações na casa do Senhor, daquilo que é importante. Ajuda, ó Deus, a percebermos o valor do sacramento. Oh Deus, não nos deixe conformar com esse mundo. Renova a nossa mente. Continue, ó Deus, com teu Espírito a convencer-nos. Perdoe os nossos pecados nessa área, Senhor. E faças, ó Deus, a restauração necessária para que possamos agradar o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja. Obrigado pela oportunidade, pastor. Tamo junto. Amém.